cipriotas e sirineus. Duas pessoas ou dois povos, cipriotas e sirineus, revolucionou uma cidade por nome de Antioquia. É interessante que esses cipriotas, porque vieram da ilha de Chipre, chamado de cipriotas, e os sirineus, que veio da cidade de Cirene, eles não eram credenciados como um presbítero, como um bispo, como um evangelista, como um apóstolo, como um pastor. Não, eles não tinham nenhum documento e não haviam nenhuma imposição de mãos sobre eles para efeito de consagração. Isso é muito importante você prestar esta atenção nesta palavra. Esta palavra durará cerca de 10 a 15 minutos no máximo. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final, porque Deus tem mais para fazer na tua vida através desta ministração. Então confia em mim. Deus está nesse assunto no dia chamado hoje. Então, esses dois grupos de pessoas, que não sabemos se eram meia dúzia, se era 4 pessoas, se era 12 pessoas, o texto sagrado de Atos capítulo 11, verso 20, só diz assim: alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. É interessante que essas pessoas, elas foram dispersas após aquela perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando mensagem apenas aos judeus. Então, essas duas, podemos dizer assim, duas pessoas de lugares diferentes, ou grupos de lugares diferentes, um da ilha de Chipre, outro da cidade de Cirene. Então, esses cipriotas e esses sirineus, o texto diz que eles revolucionaram aqueles judeus daquele lugar ali, falando ali com os gregos, alcançou também os gregos, dando-lhe boas novas. Mas o coração desta mensagem, ela está no verso de número 21. Eu estou lendo Atos capítulo 11. O verso 21 é o que faz a diferença. Porque não basta você evangelizar, não basta você abrir a boca e falar. Precisa que você tenha o que esse povo tinha. Esses dois grupos tinham. O verso 21 está claro para nós entendermos todo este contexto. Diz assim o verso 21 de Atos capítulo 11. A mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Deixa eu falar um negócio para você. Quando as mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas, ninguém segura. Só tem uma coisa que acontece: você prospera. Quando a mão do Senhor está sobre a sua vida, você começa a vencer batalha. Você começa a vencer desafios. Quando a mão do Senhor está sobre a sua vida,
ninguém é obstáculo para você. Quando as mãos do Senhor estão sobre as suas vidas, você é compreendido, você é promovido pela mão do Senhor. A mão do Senhor traz acalento na sua vida. A mão do Senhor traz tranquilidade. A mão do Senhor traz ousadia. Sim, para você fazer, para você abrir a boca, para você andar, para você prosseguir e para você mostrar a palavra do Senhor. Então, a mão do Senhor, esta é a nossa oração, que a mão do Senhor continua em nossas vidas. Quando a mão do Senhor está no controle, aonde você pôr as tuas mãos, prosperará. Aleluia. Aonde você pôr os teus pés, prosperará. Aleluia. A sua caminhada é protegida. Os seus planos é confirmado por ele. Oh, glória a Deus. Quando as mãos do Senhor estão sobre a vida de uma pessoa, esta pessoa realizará sonhos. E as bênçãos de Deus não ficará somente ela, alcançará os próximos, alcançará ambiente, alcançará família, porque a mão do Senhor responsabilizará por o aconchego, pela proteção, pela vitória, pela conquista. Esta é a palavra de Deus para o teu coração. Mantenha a mão do Senhor sobre a sua vida. Os sirineus e os cipriotas, eles tinham a mão do Senhor sobre eles. Logo, o texto é categórico em dizer: muitos creram e se converteram ao Senhor, porque a mão do Senhor estava sobre eles. A mão do Senhor estava sobre eles. Eles não eram pastor, eles não eram apóstolos, eles não eram evangelistas, eles não eram diáconos, eles não tinham cargos, eles não tinham títulos, eles não tinham credenciais, eles não tinham coisa nenhuma. O que eles tinham era as mãos do Senhor sobre eles. Aleluia. É isto que interessa. Se as mãos do Senhor estão sobre a tua vida, você pode iniciar, pode ter iniciativa. Quando as mãos do Senhor estiver sobre você. Às vezes o homem não quer te dar título, não quer te dar, não quer, mas sobre as mãos do Senhor, ninguém pode impedir. Quem determina sobre as mãos do Senhor é o próprio Senhor. E quando as mãos do Senhor estão sobre, então não se preocupa, que a vitória é grande, a vitória é certa, a vitória é real. Glória a Deus. Bendito é o nome daquele que fez os céus e a terra. E no verso 22 disseram assim: notícia deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. A notícia que chegaram lá, qual era? É que havia muitos que creram e se converteram ao Senhor. Oh, glória a Deus. Essa notícia chegou lá na central. Aleluia. E quando a notícia chegou na central, eles disseram: vou enviar Barnabé. Ela mandasse toquemenerras. Vamos lá ver o que está acontecendo lá. Não está acontecendo nada demais. Está acontecendo que um povo que evangeliza tem as mãos do Senhor sobre ele. Aleluia. Então Barnabé chegou,
Verso 23. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom. Barnabé veio a pessoa certa. Tudo isso é as mãos do Senhor que estavam conduzindo. O texto diz que Barnabé era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinavam. E muitos em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão naquela ocasião. Bendito é o nome do Senhor Jesus, que fez os céus e também a terra. Mas eu quero deixar aqui um registro desta mensagem. Não se preocupa com títulos, se preocupa com a mão do Senhor. Se preocupa com a mão do Senhor, se ela está ou não está sobre a tua vida. E quando a mão do Senhor está com a tua vida, ninguém vai te parar, ninguém vai te segurar. Amante o canaço de que levas, ninguém vai te impedir, não. Quando a mão do Senhor estiver sobre você, tenha certeza, será compreendido. E as palavras, o que fazer, pastor? As palavras, a mão do Senhor colocará na sua boca. E tu falarás o que a mão do Senhor quer que você fale. Aleluia. E você vai prosperar. Olha, conserva a mão do Senhor sobre a tua vida. Como sirineus, ou melhor, cipriotas e sirineus. Sirineus e cipriotas tinham a mão do Senhor a favor deles. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te dar graça, meu Deus. Te louvar porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Quero te agradecer, meu Pai eterno, pela vida. Quero te louvar, meu Deus, pela existência. Senhor, eu quero apresentar esta ministração sobre vidas, Senhor da glória, que possam ser edificados, que possam ser fortalecidos, meu Pai, e que a tua mão possa estar conduzindo tudo quanto for fazer, meu